Olá, eu sou Tati Talhari e no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer essa bolsinha aqui em formato de rabinho de sereia. Essa bolsinha aqui foi pedido de uma cliente minha, pré-adolescente. Ela queria uma bolsinha com tema sereia para ela levar os itens de higiene feminina dela para a escola, para ela guardar as coisinhas aqui dentro e levar no banheiro com ela durante a aula. Eu achei a ideia muito legal, desenvolvi esse molde aqui para ela e vim trazer hoje aqui para vocês. Bolsinha multiuso nunca é demais, sempre vende bem e eu tenho certeza que quando vocês começarem a oferecer esse modelo aqui de bolsinha multiuso para os seus clientes, vocês vão vender bastante. Então, a fim de aprender? Então, vamos lá! Para a peça de hoje, nós vamos utilizar esse molde aqui, que está disponível para download gratuito. O link para acessar o molde está na descrição do vídeo. Esse molde consiste em duas partes. O rabo da sereia, para a parte externa, e um quadrado de 13 por 10 para o forro interno. Para os materiais, nós vamos precisar de, no molde do rabo da sereia, 2 vezes cortado no tecido principal e 2 vezes na manta R1. Aqui eu já fixei a manta no meu tecido principal. No molde do quadrado, nós vamos precisar de 2 vezes num tecidinho de forro. Também vamos utilizar um zíper número 3, medindo 10 centímetros, um cursor para zíper número 3 e 2 pedacinhos de viés ou debrum medindo aproximadamente 6 centímetros, tá? Esse viés aqui que eu tô utilizando é de 25 milímetros. Nós vamos começar a peça pelo zíper, tá? Eu já coloquei cursor no meu zíper, então eu vou aplicar o viés nas pontinhas. Eu aprendi esse acabamento aqui com a Ardala, da Pega Pega Fofurices. Eu vou deixar o vídeo dela aqui nos cards e na descrição. E ela faz com cola de contato, fica super perfeito. Mas, gente, eu faço muita sujeira com cola de contato. Então, eu vou fazer da outra forma que ela disse que dá pra fazer também, que é costurando mesmo. Eu aplico o viés aqui do lado direito do zíper, do lado de cima do zíper, tá? Eu venho aqui com o viés, eu coloco ele bem alinhadinho aqui com a beiradinha do tecido. Eu passo uma costura com uma margem de 1 pé de máquina, aí eu viro esse viés aqui para trás, alinho essa outra parte aqui com a linha de costura que vai estar aparecendo aqui, né? Eu alinho essa outra parte aqui direitinho com a linha de costura e aí eu passo um pesponto aqui em cima para fechar essa costura. Exatamente da mesma forma que a gente aplica viés numa peça comum, tá? A diferença é que a gente vai aplicar aqui e aqui nas duas beiradinhas do zíper. Aqui eu já terminei, ó, a costura. Vou mostrar aqui, ó, bem de pertinho, tá vendo? 2 pespontos, eu fiz com linha branca pra ficar bem evidente no vídeo. Aí agora eu vou cortar esses excessos aqui do meu zíper e nós vamos fazer o seguinte. Eu vou dobrar o meu zíper, vou encontrar aqui certinho essas duas beiradinhas, tá? E eu vou encontrar o centro da fita do meu zíper. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui e aqui embaixo. E eu vou fazer a mesma coisa com os 2 tecidinhos de forro. Eu vou encontrar o centro aqui, nessa parte aqui dos 13 centímetros. Eu vou dobrar ao meio, encontrar o centro e fazer um pique, tá? Nas duas partes do forrinho. E eu vou fazer a mesma coisa também com as duas partes do tecido principal. Vou dobrar aqui essa parte de cima, essa parte retinha. Vou dobrar aqui, encontrar o centro e fazer uma marcação. Para aplicar o zíper, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou pegar aqui o meu zíper, vou pegar a marcação de centro do meu zíper, esse piquezinho aqui, ó, que a gente fez para marcar o centro do zíper. Eu vou unir com o piquezinho que eu fiz no tecido principal, que eu fiz aqui para marcar o centro do meu tecido principal. Vou virar o lado direito do zíper para baixo, vou unir pique com pique
aqui das duas peças, vou colocar um clips para manter essas peças juntas, e aí eu vou passar uma costurinha de segurança bem na beiradinha aqui, unindo zíper com o tecido principal. Vai sobrar um pedaço de tecido principal aqui e aqui, e tá tudo certo, é assim mesmo, tá? O zíper, ele é menor do que o tamanho do molde aqui, do tamanho do tecido principal. Terminada essa costurinha de segurança, eu vou vir com um dos pedacinhos do forro, vou colocar o direito para baixo, tá? Esse aqui é o lado direito do tecido de forro. Vou unir o pique do tecido de forro junto com o pique do zíper, que tá aqui. Vou colocar clipes também, e aí eu vou virar a manta para cima e vou passar uma costura com a margem de um pé de máquina. Eu vou vir aqui com a costura na parte todinha, unindo essas 3 peças aqui ao zíper. Vai chegar uma hora que o pé calcador da máquina, ele vai bater no cursor do zíper que tá aqui embaixo. E aí, o que a gente faz lá na máquina de costura? Você vai manter a sua agulha abaixada e vai levantar o pé calcador da máquina, e aí você vai vir aqui e vai passar esse cursor do zíper para trás do pé calcador, para a parte que já foi costurada. E aí você vai abaixar novamente esse tecido aqui, lembrando que a agulha vai estar aqui, né, vai estar abaixada, então esse tecido ele não vai sair do lugar, o ponto vai continuar no lugar. Aí você vai baixar o pé calcador da máquina e vai continuar costurando a sua margem de um pé de máquina até o final, fazendo um retrocesso aqui. Você vai fazer tudo isso lá na máquina de costura e depois eu volto para explicar como é que a gente vai rebater a costura do lado do forro e fazer a mesma coisa do outro lado do zíper. Tá aqui o zíper costuradinho na primeira parte da nossa bolsinha. Agora a gente vai rebater essa costura aqui do forrinho. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos abrir assim, lado direito do tecido principal para um lado e forrinho para o outro. Nós vamos jogar o zíper pro lado do tecido principal, tá? E aí nós vamos vincar bem aqui, você pode passar unha se você quiser, esse tecidinho de forro, deixar ele bem assentadinho e vamos passar aqui uma costurinha de meio pé de máquina bem aqui nessa parte para rebater esse lado do forro da nossa bolsinha. Aqui, ó, a costurinha do forro rebatida, ó, tá vendo? Vou chegar bem pertinho porque a linha é branca. E agora nós vamos repetir os mesmos passos pra gente costurar esse outro lado do zíper aqui, tá? Só para refrescar a memória, nós vamos pegar aqui tecido principal, pique do zíper com o pique do tecido principal, vamos unir tudo aqui, passar a costurinha de segurança bem na beiradinha, depois nós vamos pegar lado direito do forro para baixo, vamos unir o pique do forro com o pique do zíper, vamos clipar tudo isso aqui, esse sanduíche, virar o lado da manta para cima, costura com um pé de máquina aqui, lembrando de mover o cursor do zíper para você não quebrar a sua agulha, continua costurando aqui, retrocessinho no começo e no final, e depois a gente joga um tecido para um lado e outro para o outro e rebate aqui a costura do forro. Finalizada a costura do zíper, tá aqui tudo bem bonitinho, lado do forro rebatido. Agora a gente vai fechar as laterais e o fundo da nossa bolsinha. Como é que nós vamos fazer? Vamos deixar aqui
aberto o nosso zíper aqui, um pouquinho aberto o nosso zíper, tá? Nós vamos colocar o lado do tecido principal pro lado esquerdo e o forro pro lado direito. Vamos separar forro com forro, tecido principal com tecido principal. E aí, eu vou vir aqui em cima e eu vou alinhar o máximo possível que eu conseguir as duas costuras aqui, ó, do forro. Vou encontrar aqui bem alinhadinhas, o máximo que eu conseguir alinhar essas costurinhas e vou colocar um clipezinho aqui nessa lateral. E eu vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. Vou alinhar o máximo possível que eu conseguir, encontrar aqui bem certinho esses tecidos e vou colocar um clips aqui, segurando bem certinho, tá? O zíper, ó, ele não vai ficar preso no clips, tá, gente? Isso é proposital, tá? O zíper, ele é menor do que o nosso tecido e ele vai ficar assim, viradinho pra dentro, sem encostar no clips. E aí, a gente vai clipar todo o resto da nossa peça. A gente vai alinhar aqui, ó, todas as beiradinhas do tecido principal do nosso rabo da sereia. A gente vai clipar, colocar alguns clipes aqui e vamos fazer a mesma coisa com o forro. E aí, a gente vai passar uma costura aqui na volta todinha, com a distância de um pé de máquina. E a gente vai deixar um pedacinho aqui no fundo do forro pra gente desvirar essa peça todinha depois de costurada. Muita atenção, tá? Com a distância de um pé de máquina, que aqui ela não pode ultrapassar o zíper, tá? Ela tem que vir aqui antes do zíper. E aqui vamos fazer as curvinhas bem certinhas pro desenho final da nossa peça ficar bem bonitinho, bem harmonioso. Se você tiver alguma dificuldade com costurar em curva, tem um vídeo muito legal aqui no canal, onde eu explico com detalhe alguns macetes para a gente conseguir costurar em curva bem bonitinho. Costurinha toda finalizada aqui na volta toda, ó. Deixa eu mostrar aqui como é que ficou, tá vendo só? A volta toda. Aqui a gente consegue sentir que não passou por cima do zíper e nem aqui também, nesse cantinho. E aqui a aberturinha por onde a gente vai desvirar a nossa peça. Agora a gente vai desvirar a peça. Aliás, antes a gente vai refilar aqui o excesso de tecido da volta toda, principalmente nessas curvas aqui, tá? Que é para essas curvinhas ficarem bem acentuadas depois que a gente desvirar, principalmente esses cantinhos aqui, os cantinhos do forro também. Eu vou refilar todo esse excesso de tecido. Agora sim, com o tecido todo refilado, a gente vai desvirar a peça e, como sempre, eu uso a minha agulha de crochê grossinha para me ajudar a empurrar os cantinhos depois que a gente desvirar a peça. Desvirei a minha bolsinha todinha, aí agora a gente vai fazer o último acabamento antes da gente arrumar essa bolsinha toda para ela ficar bem bonitinha, para ela ficar apresentável. A gente vai dobrar aqui essas partezinhas da abertura do nosso forro para dentro. Eu vou vincar aqui, ó, com a unha, e aí vai ficar assim, ó, tudo dobradinho para dentro. E aí a gente vai lá na máquina de costura e vai passar uma costurinha aqui bem na beiradinha desse tecido aqui para fechar esse buraquinho que a gente usou para desvirar.
Tá aqui a costurinha do meu forro finalizada, olha só, vou mostrar aqui bem de pertinho. Agora é só a gente empurrar esse forro pra dentro da bolsinha, ajeitar os cantinhos, os 2 cantinhos lá dentro. Ó, com a bolsinha pronta, com o forrinho lá dentro. E tá pronta a nossa bolsinha de rabo de sereia. Se você achar necessário, leva pro ferro de passar roupa uma última vez para dar uma ajeitadinha aqui no tecido, porque a gente desvirou a peça, ela pode ter amassado um pouquinho, né? E deixa eu mostrar aqui o detalhezinho do zíper, ó, nas laterais, ele fica desse jeito aqui, ó. Eu gosto de usar a linha da mesma cor desse detalhe aqui, tá? Eu fiz ela em branco para ficar mais visível para vocês no vídeo. Mas, ó, o detalhezinho aqui, ó, da beiradinha do zíper fica muito, muito bonitinho, muito delicado. Não fica aquele monte de tecido embolado aqui do lado, assim, fica tudo bem retinho e bem certinho. Se você curtiu o vídeo de hoje da bolsinha rabo de sereia, não esquece de deixar o seu like e seu comentário e se inscreve para ficar sabendo dos próximos tutoriais aqui do canal.